As flechas, elas têm duas maneiras de acontecerem na nossa vida. Nós temos o padrão consciente. Deixa eu ver se eu tenho uma folhinha aqui. Olha, tem uma folhinha. As flechas, elas vão afetar a nossa vida de duas maneiras. Através do padrão inconsciente e o padrão consciente. Como é isso? Simples. Simples. O padrão inconsciente é quando eu não estou fazendo escolha, ou eu não tenho ferramenta, ou não tenho método, eu simplesmente percebo a ação das flechas na minha vida. A maioria de nós, quando vai escutar sobre como é que as flechas mudam a gente, e que você vai já escutar, que eu vou explicar, né? Vai ver assim, nossa, é verdade, ó. Quando eu tô estressado, eu fico assim. Nossa, é verdade, viu, André? Quando eu tô bem, eu fico assim mesmo, do jeito que você tá dizendo. Aí a questão é, então por que você não fica bem o tempo todo? Já que você sabe que tá o bem lá, tá o mal lá, como é que você faz pra ficar só no bem? Não sei, André. Quando eu dou conta, já foi, ó, já desci aí. Já tô nesse estresse. Claro! Porque você tá indo no padrão inconsciente das flechas, você tá indo no piloto automático. Você está ainda refém daqueles mecanismos do ego. Aqui é quando você começa a ter consciência, você começa a ter método, você começa a ter a possibilidade de fazer a escolha de usar as flechas a seu favor. É tanto que aqui no padrão inconsciente, a gente vai ter dois tipos de movimentos das flechas. O movimento da segurança e o movimento do estresse. Que é o que os livros explicam quando falam sobre flechas. Quando os livros falam sobre flechas, eles sempre explicam a segurança e o estresse. É como se saber das flechas é apenas entender como é que eu fico quando eu tô bem e quando é que eu fico como eu tô mal. E me dá algumas dicas do que pode fazer para ir para esse bem. Mas são dicas apenas, não significa que aquilo ali vai facilitar o processo. O padrão consciente é quando eu aprendo a utilizar a minha flecha de impulso e eu vou para a minha flecha de revolução. Então, ó, enquanto aqui eu tenho um padrão de uma flecha de segurança de estresse, aqui eu tenho uma flecha que é de impulso e uma flecha que é de revolução. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona para cada tipo. Então, nós temos dois padrões de flechas, o padrão inconsciente e o padrão consciente. No padrão inconsciente é quando eu vou para o estresse ou para a segurança. Outra coisa, o padrão inconsciente, ele sofre influência, vou botar aqui embaixo, não cabe ali, influência externa. Ou seja, eu vou para minha flecha de estresse, eu vou para minha flecha de segurança com base no que acontece aqui fora. O que está fora de mim me arrasta para isso. É a tal da correnteza. Então é aquela coisa, eu digo, hoje eu vou viver o dia mais feliz da minha vida. Tô saindo de casa, abro a porta, o carro passa em frente à minha casa, me dá um banho de lama. Olha, vou voltar para casa, vou trocar de roupa, não vou tirar a minha iluminação por causa disso. Toma banho, troca de roupa, vai pro trabalho, tá chegando perto do trabalho, passa um moleque, assalta você, leva alguma coisa sua.
Não, mas mesmo assim eu vou continuar iluminado. Vai para o trabalho, passa o dia lá, tem um problema com o chefe, tem um problema com o cliente. Aí você desanda, cai naquela flecha de estresse, diz agora não dá mais. Ave Maria, André, mas também tu exagera, não é? Todo dia não é assim. É realmente, graças a Deus, todo dia não é assim, mas também existem dias que são assim. Vai dizer que você nunca passou por aquele dia que você disse assim, graças a Deus que esse dia encerrou e eu tô vivo. Porque eu achei que não ia acabar esse dia. Tenebroso. É quando a gente é arrastado pela flecha. Quando a gente... As situações externas vão levando a gente. Então, quando a gente... Toda vez que você ouvir falar de flecha de segurança e flecha de estresse, é só você saber. Representa o movimento que eu faço como uma resposta ao que o meio gera para mim. Tudo bem? Se eu estou num ambiente bom, numa situação boa, num momento bom de vida, segurança. Se a coisa desanda, estresse. Simples assim. E o padrão consciente é muito mais uma questão de uma influência interna. Por quê? Porque para que eu acesse o padrão consciente, eu preciso ter conhecimento, ter uma transformação e viver esse enneagrama na minha vida. Ou viver qualquer outra coisa de autoconhecimento, mas para poder ser flecha tem que ser enneagrama, né? Você pode até entender que você faz essa escolha, mas você não vai fazer na lógica da flecha se não entender enneagrama. Então, a influência vem de dentro. O padrão consciente é quando eu, consciente de quem sou, consciente dos meus porquês, consciente dos meus sabotadores e dos meus impulsionadores, faço a escolha de seguir pela flecha de impulso, de seguir pela flecha de revolução. Vamos entender como é que funciona? Então a gente viu que as flechas representam tudo isso. Existe o movimento consciente e o movimento inconsciente. A maioria de nós vive apenas no movimento inconsciente. Estou estressado, vou para um ponto, estou bem, vou para o outro. Os que despertam, os que investem em si mesmo, os que têm a elevação de consciência, vão para o padrão consciente. Ok? Como é que isso vai funcionar, André? Vamos dar aqui o exemplo para você entender. As pessoas do tipo 1 do Enneagrama, agora nós vamos entrar na flecha de cada um. Anota aí, porque pode ser que eu fale coisas que não tem no material. O material vai ter muita coisa, mas é sempre bom você anotar, porque eu sempre trago muito conteúdo. Eu vou falando. Não tem como eu garantir que 100% esteja tudo lá anotado. Mas eu garanto que se você assistir a aula, anotar o que está na aula e ver o material, você tem 200%. Tudo bem? Então anota aí. A pessoa do tipo 1 do Enneagrama, ela é uma pessoa que no padrão dela da personalidade, ela é uma pessoa focada na disciplina, nas regras, na parte mais de ser metódica, às vezes perfeccionista, tem um padrão muito, uma grande preocupação em fazer o certo, uma grande motivação em fazer tudo com muita qualidade para ser reconhecido como alguém que atende os padrões. E principalmente os padrões morais. Tudo bem? Essa pessoa que procura fazer tudo certo, que procura fazer tudo da maneira correta, considerada pela sociedade como correto, considerado pelos valores dela como correto, às vezes as coisas não dão certo para ela. Às vezes a pessoa do tipo 1 está lá se matando para trabalhar, para fazer as coisas e as coisas desandam. As pessoas não reconhecem, as pessoas começam a dizer tipo 1, você é muito inflexível, você é muito crítico, você é muito exigente, você é muito isso. As pessoas às vezes se revoltam com esse nível de exigência de 1. Aí o 1, ele desce ladeira abaixo e começa a quicar nas pedras. Ele começa a dizer para ele o quê? Meu Deus, ser exigente não é o suficiente para resolver meus problemas. Eu estou notando que eu estou me esforçando, que é a lógica do 1, e não está dando certo. Por que será? Aí a pessoa entra no movimento de estresse dela. E ela vem para essa flecha 4. Tá vendo? 1 sai para o 4. E aí o 4, o 1 vem para o 4, como eu já disse, ó, a pessoa soltou aqui, ó, sendo arrastada pela correnteza, ela não vem por uma opção não, ela vem por uma falta de opção.
Então ela vem e se esborracha aqui na pedra, ó. Ela vem e se esborracha aqui no 4. Então ela tá no ruim, ela tá com a característica, com o pensamento ruim do 1, ela vai absorver o que é ruim do 4. Ela não vai chegar aqui e vai dizer, nossa, eu vou pegar a personalidade 4, ver o melhor dele, me trabalhar. Não. Ela tá estressada com a vida, as coisas não estão dando certo, o que ela vai dizer? Ah, é porque as pessoas não reconhecem o que eu faço. É porque as pessoas não me valorizam. É porque as pessoas não sabem admitir quando estão erradas. Eu entro na vitimização. É porque, no fundo, eu me mato para fazer o certo e ninguém reconhece. Ela entra na comparação. É porque, no fundo, eu faço tudo certo e sou chato, mas o meu irmão é o gente boa, todo errado na vida, mas todo mundo gosta dele e eu sou o chato da família. Na comparação. Entra na culpa. Ah, é porque eu que devo ser uma pessoa que não presta, porque realmente eu devo ser uma pessoa ruim, é porque eu devo ser uma pessoa do coração muito duro. Ou seja, a pessoa do 1 vem para o 4, numa energia, numa percepção que vai trazer para ela culpa, vitimização, vergonha, comparação. Foi arrastada para o estresse. Quando o tipo 1 está no momento bom da vida dele, quando ele está vivendo esse momento tranquilo, o que acontece? As coisas estão dando certo para o 1, o trabalho está indo bem, as coisas na família estão começando a fluir, o ambiente externo, as coisas fora estão facilitando, aí o tipo 1 começa a entrar naquela energia, naquela percepção de mundo de segurança, do ponto de segurança. E aí o 1, ele diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser uma pessoa mais leve. Quer saber de uma coisa? Eu posso relaxar. Quer saber de uma coisa? Eu posso ser uma pessoa mais espontânea. Ou seja, o 1 começa a desenvolver coisas positivas do 7, que é considerada a flecha de segurança do 1. Como é que eu sei, André, qual é a flecha de estresse e qual é a flecha de segurança do meu perfil do Enneagrama? A regra é sempre a mesma. A flecha que representa o seu estresse é a direção, é a flecha que sai do seu tipo para outro. A flecha que representa o estado de segurança, o estado positivo, é a flecha que vem de algum tipo qualquer e chega no seu. É só olhar, a flecha que está chegando no meu tipo, está chegando de onde? No caso do 1, está chegando do 7. Então significa que o ponto de segurança do 1 é o 7. Aí você pode até se perguntar, André, por que a flecha de segurança ela chega no tipo? Por que ela não faz como a de estresse que vai para o outro tipo, aponta para o outro tipo? Por quê? Porque para que eu entre nesse estado positivo, eu preciso me abrir. Na realidade, a flecha que está apontando para o meu tipo não é necessariamente a flecha de segurança. A gente fala desse movimento, né, de estresse de segurança porque a gente está lidando com o padrão inconsciente. Mas a grande verdade é que essa flecha ela está representando o nosso impulso. Lembra que eu falei, ó? O impulso. Eu tenho a flecha de segurança, a flecha de estresse, que é quando a vida interfere em mim. Quando eu começo a decidir as coisas, eu vou ter uma flecha de impulso, que é esse impulso. É aquilo que eu preciso, que eu escolho desenvolver e que vai trazer resultado positivo para mim. E com isso eu vou ter um impulso para ir promover a revolução positiva que eu quero na minha vida. E aí, ó, o tipo 1, presta atenção. O tipo 1, quando ele acorda, quando ele tem consciência do Enneagrama, ele diz, calma, eu sou 1, e eu percebo que as características do 7, elas são características que me fazem bem. É ser mais flexível, é ser mais leve, é aprender a ter prazer, a dar prazer, a lidar com a vida de maneira mais espontânea, mais brincalhona, mais suave. Então, quando eu sei disso,
eu digo assim, eu, tipo 1, vou me abrir para receber essa perspectiva do 7. Então, quando a gente está num processo consciente, a gente diz, eu percebo que o meu jeito de fazer as coisas e o meu jeito de entender e lidar com elas não é o único jeito ou não é necessariamente o jeito que dá mais resultado. Então, eu me abro para a possibilidade de fazer as coisas de uma outra maneira, em uma outra perspectiva. Qual perspectiva? Na perspectiva do meu ponto de impulso. Então, ó, eu, como tipo 1, me abro para receber uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva? A perspectiva do 7, que eu entendo que é o que me faz bem. André, qual é a vantagem do Eneagrama para quem quer se desenvolver na terapia, para quem quer ajudar os seus clientes? Meu povo, você, quando está ali acompanhando o seu cliente, você está ouvindo o discurso, está ouvindo os insights dele, está ouvindo os questionamentos, a fala, está tentando captar o que está por trás. Aí você faz todo um esforço para entender aquela perspectiva, para poder ter a sacada, para jogar a pergunta que vai fazer o cliente refletir, ter aquela percepção. Quando aqui eu tenho um mapa claro, que já me permite ter como se fosse uma prévia. Não significa que necessariamente eu vou perder a capacidade de escutar a pessoa e respeitar a individualidade dela. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que antes você estava navegando no mar totalmente escuro. Agora você tem uma bússola. Agora você tem uma bússola. Se você percebe que você, por exemplo, aplicou o diagnóstico de perfil e você descobriu que o seu cliente é um tipo 1 do Eneagrama, ele se identificou como tipo 1 do Eneagrama, ele reconheceu essas características nele, porque isso é importante. Mesmo quando a gente aplica uma técnica para fazer o diagnóstico do perfil da pessoa, é a pessoa que vai sempre bater o martelo. Por mais que você seja um especialista comportamental em Eneagrama, ainda assim você precisa respeitar que o cliente é que bate o martelo de dizer que só ele sabe o que está dentro dele. E aí, ele admitiu que é 1, ele reconheceu que é 1. Se ele reconheceu que é 1, ele já te deu um norte da bússola. Ele já te mostrou para onde aponta o norte. Aí agora tu vai ouvir a perspectiva dele, já vai entendendo aqui onde é que ele está girando nisso. E aí você tem como jogar a pergunta que vai fazer com que ele faça esse movimento de forma mais rápida, que você vai ajudar ele a entender como é que esse 7 contribui para a vida dele. E aí, quando a pessoa faz a escolha de trazer esse movimento para a vida dela, isso nós chamamos de impulso. Porque eu fiz a escolha e eu peguei eu vou chamar de energia, né? Mas eu estou falando mais na perspectiva, né? Eu trago aquela perspectiva daquele tipo para mim. Mas eu vou dizer assim, eu trago a energia do 7 para mim, que sou 1. E aí eu começo a ficar mais leve, mais espontâneo, mais flexível, mais brincalhão, menos crítico comigo e com os outros. Olha aí, resolveu várias questões do 1. De cara, não tem erro. E aí o que acontece? Quando a pessoa recebe isso, ele diz assim, nossa, evoluí, ó, melhorou. Melhorou tanto que eu tô pronto para promover uma mudança maior na minha vida. As pessoas chegam nesse nível, sim. Quando elas fazem isso aqui direito, elas dizem assim, eu quero fazer uma mudança positiva na minha vida. Uma coisa bem, sabe, eu quero, já não faz mais sentido aquele velho eu quero ressignificar mesmo. Aí é porque a pessoa ela está pronta para o segundo movimento, que é o movimento da revolução. Oxe, André, tu tá indo pro 4. Tu tá indo lá pro estresse da pessoa. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada do Eneagrama. Quando
você lê Enneagrama só em livro, a maioria das vezes você vai ver o quê? Com sorte, que poucos livros falam disso, mas com sorte, você vai ver um livro descrevendo só esse movimento aqui, ó. Estresse, segurança. Eu estou trazendo uma coisa para você que você não vai ver em canto algum. Você teve o impulso, você se abriu para receber, e é por isso que a flecha vem nesse sentido, tá entendendo agora? Por que que a flecha de segurança, ela vem daqui para cá? Porque na realidade ela não representa a segurança, ela representa o impulso, ela representa quando eu me abro para dizer, eu quero mudar. Então, vou pegar aqui essa perspectiva para mudar. Comecei a mudar. Primeira mudança. Agora eu quero revolucionar. Agora eu quero fazer a mudança acontecer para eu ser feliz mesmo. Aí eu vou para o meu impulso. E olha que sacada, onde eu achava que só tinha problema, que era o meu ponto de estresse, lá tem uma luz imensa, lá tem um grande aprendizado, lá está a grande revolução da minha vida. O que que acontece com o tipo 1? Quando ele faz isso, ele já está leve, está espontâneo, está feliz, está flexível, vem para cá e ele se conecta ao coração. Ele aceita lidar com a vulnerabilidade. Ele se torna uma pessoa que escuta mais a voz do eu quero no lugar da voz do eu tenho. Ele começa a ser uma pessoa que começa a perceber mais o valor das emoções, de falar das emoções, de demonstrar isso e também de receber das pessoas. Ele sai daquele pragmatismo exagerado e começa a se tornar uma pessoa também que tem capacidade de mostrar para os outros o quanto os ama. E aí, nessa hora, ele se conecta com o propósito de vida dele, porque ele está conectado ao coração, ele tem um outro nível de consciência, ele tem aqui uma grande cura. Porque é nesse ponto que o tipo 1 experimenta a virada de chave. Ele desenvolve, aplica a chave de mudança na vida dele. Que chave de mudança é essa, André? Só lá na frente, só nos vídeos na frente. Esse vídeo agora não, aí é demais, você vai ficar louco aqui. Mas daqui para o final da nossa jornada eu vou falar a chave de mudança dos 9 tipos. Então é muito importante você acompanhar os 4 vídeos da jornada. Essa chave de mudança, quando você entende ela, essa revolução acontece. Então eu espero que você tenha entendido. Todos os tipos têm o movimento inconsciente, que é vou para o meu estresse, vou para a minha segurança, mas isso não é algo que eu tenho controle. Quando eu tenho autoconhecimento, eu saio desse padrão inconsciente para um padrão consciente. Aí eu vou para o movimento de impulso, eu me abro para receber exatamente a flecha que está chegando no meu tipo, que traz coisas boas, e depois eu faço a revolução, indo para outro ponto, que é o ponto que antigamente eu achava que só tinha problema. E agora eu vou explicar isso de uma forma mais sucinta em todos, porque eu estava explicando primeiro esses movimentos, de impulso tudo, né? Os outros eu não preciso fazer esse fular todo, você está entendendo já. Então eu vou explicar para vocês agora, de forma rápida, como funciona isso para cada um dos 9 tipos, para que você saia daqui entendendo todo esse movimento. Então vamos lá, vamos entender como é que isso funciona para o 2, tudo bem? O tipo 2, que é uma pessoa sempre doce, cuidadosa, que gosta de ajudar, uma pessoa que tem muita generosidade, que tem muita a perspectiva de contribuir com o outro. O que acontece? Às vezes ele ajuda e acha que não foi reconhecido. Nesse movimento, o tipo 2 ele entra no movimento de estresse. E ele vai para o 8. Ele vai para o 8 numa perspectiva de estresse. E aí ele começa a sentir que as pessoas são ingratas com ele, que as pessoas não são justas. Isso começa a gerar muita raiva, muita irritação, muita agressividade. O 2 começa a passar na cara das pessoas aquilo que fez por elas. Né? Na hora que precisa, tudo bem. Né? Agora, quando a gente pede uma coisinha pra você, não pode ajudar? Pois tudo bem, a vida dá voltas. Eles começam a dizer essas coisas. É porque as pessoas não reconhecem o que a gente faz por elas. É porque as pessoas são ingratas. É porque as pessoas não valorizam. Aí começa a entrar nesse movimento de estresse. E aí, automaticamente, elas pegam o pior do 8, que é a agressividade, a imposição. Outra coisa, se elas se sentem inseguras nesse relacionamento, começam a ficar possessivas, começam a ficar controladoras, começam a ficar autoritárias, querem saber
Que horas é que você vai? Que horas que você volta? Com quem que você vai? As mães são ótimas nisso. Quando são tipo 2 e estão estressadas, vai com quem? Vai, volta que horas? Não sei o quê. Vai pra onde? Vai não sei o quê. Por quê? Tem esse movimento. Então você que é terapeuta, você que é coach, você que é líder, tem que perceber que às vezes o 2 quer sufocar a equipe de trabalho, o 2 às vezes ele está desgastando muito porque ele cobra das pessoas um tipo de relação no trabalho que não tem a ver só com profissionalismo, tem a ver com um certo nível de união, de superproteção que não tem nada a ver. Se você vai ver isso no coach, você vai ver também que o tipo 2 ele tem um sério problema de sufocar as pessoas e que ele vai trazer isso para a vida dele como um empecilho, um obstáculo dele alcançar os objetivos dele, porque ele vai estar o tempo todo drenando a energia dele para salvar o outro. E muitas vezes ele vai ficar irritado e frustrado achando que as pessoas estão sendo ingratas, quando na realidade ele fez um sacrifício que ninguém pediu para ele fazer. Então, quando o tipo 2 ele tá no melhor dele, quando a vida dá certo para ele, quando as coisas acontecem, ele vai e pega o melhor do 4. Ele começa a dizer assim, nossa, os filhos já foram para a faculdade, eu já estou vivendo uma fase boa, aqui no trabalho está dando resultado, e aí eu começo a dizer, então o que, que eu quero para mim? O que, que me faz feliz? Por que, que eu estou aqui? Ele começa a olhar para o 4 num movimento de olhar para dentro de si e buscar as respostas do quem sou eu? Por que, que eu quero fazer isso? O que, que me faz feliz? Eu estou ou não estou a fim de fazer isso? Eu estou fazendo isso porque é sacrifício? Ou estou fazendo isso porque é doação, porque eu quero por amor? Eu espero ou não espero algo em troca? Eu começo a ficar consciente dessas emoções. Porque o 4 traz essa consciência para as emoções para qualquer tipo de enneagrama. Então, o ponto 4, ele nos ajuda a entender isso e ajuda a entender também qual é o nosso propósito. Muitas pessoas do tipo 2 podem entrar numa crise existencial porque passou a vida em função de alguém. É muito fácil você ver uma pessoa do tipo 2 sofrer daquela síndrome do ninho vazio. A mãe ou o pai que passou a vida inteira em função de um filho, e quando o filho segue na sua vida, a pessoa entra num colapso, fica em depressão, porque não consegue lidar com a partida do filho. Porque não há propósito. A vida da pessoa, o propósito da pessoa era cuidar dos filhos. E aqui nesse movimento, não, o 2 diz assim, qual é o meu propósito? Eu tenho propósito também. Só alguém, tem um vez, tem um voz. Quando o tipo 2 está no padrão desse jeito, aconteceu as coisas boas, ele veio para cá. Mas não significa que ele faça isso sempre, porque não foi consciente. Agora, quando ele conhece o enneagrama, quando ele entende como é que as coisas funcionam, ele diz assim, calma, deixa eu pegar aqui minha energia de impulso do 4 e deixa eu começar a perceber qual é o preço que eu estou pagando por me sacrificar tanto assim com as pessoas. Será que esse sacrifício de verdade me faz feliz? Eu começo a, como 2, trazer uma energia para o 4 de impulso, né? Trago lá do 4 para mim, uma energia de tomada de consciência do que me faz ou não faz feliz e do que é ou não é conectado com o meu propósito e, acima de tudo, eu começo a perceber, a tomar consciência nesse processo aqui do preço do sacrifício na minha vida, do preço que eu estou pagando. E isso vai me dando o incômodo e a energia necessária para dizer, eu quero parar com isso. Eu quero desenvolver a capacidade de dizer não. Ah, André! Então o tal do não que a gente diz que o 2 precisa desenvolver é aqui, é aqui. Ao mesmo tempo, se você trabalha no coach, se você é terapeuta, você sabe a dificuldade que o 2 tem de dizer não, porque aqui mesmo quando a gente está acompanhando o tipo 2, que a gente está ajudando ele no desenvolvimento dele, ele que tem uma personalidade mais histriônica, né, que tem tendência a esses rompantes histéricos, quando ele vem para o 8, ele automaticamente, quando ele vai para o 8 no positivo, ele vai para o 8 não nessa coisa mais histérica, ele vai no 8 numa perspectiva mais de assertividade, mais de empoderamento, mais de eu sou capaz de conduzir a minha vida. É só por isso que ele consegue dizer o não. E é também exatamente esse fator que explica por que é
tão desafiante para o 8 dizer não. Porque para que ele possa dizer não, ele precisa primeiro fazer esse impulso, tomar consciência disso, se empoderar e ir buscar esse não aqui. E aí ele vem buscar o não aqui. Por isso que as pessoas fazem Enneagrama, e aí você vê que às vezes é um professor iniciante, ou alguém que ainda não tem consciência do Enneagrama, diz assim, é porque você é 2, você tem que dizer não. Tem que dizer não para todo mundo. O 2, meu Deus, faz sentido, eu tenho que dizer não. Vou começar a dizer não. Aí começa a dizer não, a vida desanda, aí todo mundo pressiona, ou o 2 fica angustiado, aí diz esse negócio de Enneagrama não faz bem, esse negócio arruinou minha vida, arruinou meu casamento, arruinou minha relação com meu filho, porque eu saio dizendo não, as pessoas, por quê? Porque o 2 não estava pronto para esse não. Ele não tinha feito ainda esse movimento. Ele tentou fazer esse movimento sem ter a tomada de consciência desse antes. Então esse movimento ele não é sustentável e esse movimento ele vem muito mais distorcido. Vocês estão percebendo que a flecha vermelha e a flecha verde vão para o mesmo lugar? O que acontece na maioria das vezes quando a gente conhece o Enneagrama e usa o Enneagrama no achismo, a gente simplesmente diz, eu acho que você 2 tem que ir para o 8, porque todo mundo diz que é uma coisa que talvez gere resultado. Mas o 8, se o 2 for para o 8, o 2 vai se estressar, o 2 vai se irritar, o 2 vai se sentir injustiçado, porque indo para o 8 sem ter essa tomada de consciência antes, ele vai na flecha de estresse, ele não vai na flecha de revolução. Tá entendendo a sacada? Então é isso que acontece aqui. O impulso precisa ser dado primeiro para que eu tenha a revolução na minha vida. Só então o tipo 2 consegue dizer um não. E a revolução acontecer. E o tipo 3, André? O tipo 3 do Enneagrama, ele no normal dele é uma pessoa focada nas metas, nos resultados, na imagem, preocupado em ser uma pessoa bem-sucedida e o melhor em tudo que faz. Hoje mesmo eu ouvi um relato de uma tipo 3 falando sobre isso. Sobre que quando ela não está bem, o que acontece com ela? Ela perde a vontade de se arrumar, ela perde a energia de trabalhar, ela perde o foco, ela fica sem ânimo para fazer as coisas, ela fica desmotivada, ela não sabe nem tomar decisão. Vai para o estresse no 9. O 3, quando está num momento ruim da vida dele, ele vai para o estresse no 9, ele perde tudo isso, ele perde o ânimo, perde a vontade, perde aquela garra dele, ele não tem mais sonho, meta, nem nada. Ele diz assim, quero saber nada não, tô afim de trabalhar não, tô cansado, tô cansada. Quando o 3, as coisas dão certo na vida do 3, não necessariamente porque ele conseguiu fazer, dá certo, mas às vezes pode ter sido mesmo uma situação, né, que se somou ali, automaticamente ele pode ir para o 6. E aí ele vai para o 6 pensando assim, nossa, eu como líder de empresa tenho que me preocupar mais com a minha equipe, o impacto das minhas decisões na minha equipe. Eu como um pai de família tenho que me preocupar mais com o resultado das minhas ações na minha família. E aí eu começo a ter tempo para esses outros relacionamentos. É quando o tipo 3 que só trabalha diz assim, eu tô com tanto dinheiro, tá indo tão bem o trabalho, que eu decidi tirar um pouquinho de férias, que eu decidi ficar mais com a família, que eu decidi... Porque sobrou tempo, porque o resultado profissional está indo bem, aí eu vou para cá. Mas você vê, é um vir para cá, não porque eu decidi tomar consciência, é um vir para cá porque sobrou tempo, porque deu certo, porque as coisas estão indo tão bem. Se não tivesse ido bem, não tinha essa possibilidade. Agora, quando o 3 ele é consciente das coisas, e a gente viu no depoimento da Priscila aqui hoje, o que ele faz? Ele faz o impulso. Ele vai buscar lá no 6. Calma aí, 6, o que tem de bom? O foco na família. Calma aí, a família é a base. Eu trabalho para construir o legado. O que é o meu legado? O legado é como eu vou ser lembrado pelas pessoas que eu amo. Como é que eu vou deixar essa marca no mundo para as pessoas que gostam de mim? E aí eu vou buscar a capacidade de entender que a opinião dessas pessoas que me amam é relevante, que o meu trabalho ele tem que ser feito, mas que precisa beneficiar todos, e que eu... Quando tenho uma consciência disso e tenho apoio, aí a minha família começa a me apoiar no meu trabalho, no que eu faço, eu automaticamente vou para a minha revolução. E eu começo a dizer, não precisa ser esse ritmo tão frenético. O mais importante é que eu tenha equilíbrio, que eu consiga conciliar positivamente todas as áreas da minha vida.
que eu consiga manter aquela velha roda da vida lá equilibrada, que eu tenha sucesso no trabalho, mas que eu tenha uma família que me ama, que eu tenha saúde, que eu tenha... E aí o 3 se preocupa em ter isso. O 3 reduz um pouco esse excesso de trabalho. O 3 entra mais nessa perspectiva de dizer, eu posso usufruir daquilo que eu tanto trabalhei para conquistar. Está na hora de eu tirar férias, está na hora de eu usufruir disso, está na hora de eu conseguir aproveitar também. E aí eu consigo ter essa paz, a tranquilidade e ser muito mais amado por todos. Olha que coisa fantástica.